Os comércios de rua e de shopping estão sentindo a queda no movimento. Não está dando para se virar, né? Porque tudo fechado, tudo parado, mesmo a gente tendo o site pela internet, tudo mais funcionando, mas o povo está tudo desesperado, tudo né, travado. O país está todo travado, né? Muitas lojas já fecharam as portas definitivamente, enquanto outras estão quase falindo. Eu acho que eu vou me demitir, porque não sei se a gente vai conseguir manter essa estrutura toda depois dessa coisa, né, dessa pandemia. As micros e pequenas empresas são responsáveis por mais de 80% dos empregos gerados no Brasil. O comércio representa 9 milhões e 100 mil carteiras assinadas, empregos com carteiras assinadas. Se a gente multiplicar isso, nós estamos falando de um universo de 45 milhões de ou famílias ou pessoas envolvidas nesse negócio. O problema é que nem todos os comerciantes irão conseguir sobreviver durante tanto tempo sem trabalhar. Eu e meu marido trabalhamos com óleo de fritura, fazemos a reciclagem do óleo e 85% dos nossos clientes estão fechados. As restrições durante a pandemia também afetam em cheio o setor de shopping centers. Somente no estado de São Paulo existem 182 unidades, o equivalente a 1/3 do mercado nacional. As demissões vão acontecer em massa, elas começam a acontecer em massa à medida que a insegurança do pós começa a ficar. Então, se você não tem segurança na sua empresa que você vai conseguir pagar a sua folha de pagamento no próximo mês, o que você faz? Qual a alternativa? Então eu vou ter que demitir. Ninguém quer demitir, né? Vejo meus pares, ninguém quer lá mandar uma carta de demissão para ninguém, mas a circunstância vai te forçando a isso. Com os comércios fechados, os lojistas estão preocupados. Nós até temos caixa para um mês e meio, mas daqui um mês e meio, se eu não vender hoje, eu não vou ter para pagar a folha de pagamento, etc. Existe um lugar onde é possível transformar as preocupações e problemas em prosperidade. Descubra agora no programa Congresso para o Sucesso. Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe principalmente a sua família. Nós sabemos que a situação é complicada, o desespero é grande, as lutas são imensas, mas existe também um Deus que promete na palavra dele nos livrar, nos abençoar. Esse Deus se manifestou na vida dos heróis da fé, mudando a situação, o que eles estavam passando e vivendo os momentos ruins, Deus transformou, Deus apareceu, Deus deu uma direção. E é essa direção, meu amigo e minha amiga, que você vai receber quando você chegar aqui no Congresso, quando você colocar a planta dos seus pés aqui. Você vai receber a direção e a força, as ideias, a visão de Deus para poder você sair dessa situação complicada. Porque nós assistimos todo esse cenário, mas a verdade é que também tem pessoas dando testemunho em meio a essa situação. E terminando a última reunião do dia, nós estamos indo ao topo do monte orar por você. Inclusive essas imagens agora, é o momento nós ali em cima do monte, clamando por você. Agora é hora de nós orarmos. Agora é hora da senhora, o Senhor, você levantar a sua cabeça e vir apegar-se a Deus, a palavra dele, pegar a sua Bíblia nova do pacto, fazer um pacto com Deus, mudar essa situação através da fé. E tudo isso que está acontecendo, tudo isso que nós estamos presenciando, está escrito aqui. Deus nos alertou de tudo. Deus nos mostrou, através da palavra dele, que tudo isso poderia acontecer. Assim como essas pessoas que você vai ver agora vêm dando testemunho, assim como essas pessoas que você vai ver agora têm feito a diferença, você também pode fazer. Acompanhe as histórias, eu já volto. Como é que é seu nome? João Vitor. O que aconteceu, João? Então, pastor, em 2 anos de congresso aconteceu muita coisa na minha vida, muita melhora. Porém, agora na pandemia, no começo da pandemia, minha empresa deu uma baixada um pouco. Eu trabalho no ramo automotivo de estética e
deu uma baixada. Mas eu não aceitei, continuei no congresso forte, fazendo propósito e tal. E essa semana passada, Deus me surpreendeu porque, semana retrasada na verdade, eu perdi um contrato com uma empresa que eu tinha de revenda de carro, que eu prestava serviço para eles. Eu acabei perdendo esse contrato, porque eles acharam mais em conta, enfim, terminaram o contrato. E eu fiquei muito preocupado, porque era uma empresa que girava muito comigo. A receita ali, né? Então, aí a gente tinha bastante veículos que a gente fazia para eles. E eu fiquei preocupado com o que eu iria fazer, né? Mas botei na mão de Deus, vim na segunda-feira, fiz um propósito com Deus e falei, não, eu não aceito porque eu sou fiel a ti. Então o Senhor vai me honrar. E essa semana passada, incrivelmente, assim, eu não sei de onde saiu tanto cliente, eu não sei de onde saiu tanto serviço. Eu fiz serviço que eu nem fazia na estética. Eu acabei fazendo serviço de pintura, que eu nem faço isso. Eu acabei, Deus dando a direção, eu fiz serviço e arrebentou, assim. Eu não esperava. Deus cuidando, né? Fiz nessa semana passada, foi a semana que eu mais faturei na minha empresa, em 3 anos de empresa, foi a semana que eu mais faturei em toda... No meio da pandemia, João. No meio da pandemia. Compensa obedecer essa palavra? Compensa muito. Muito mais Deus vai fazer, João. Amém. Muito mais vezes você vai estar aqui. Amém? Bem forte para o nosso Deus. Como é que é o nome da senhora? Zuleide. Dona Zuleide, né? Como é que a senhora tem vencido nessa pandemia? O que é a segunda-feira? Como Deus tem te abençoado? Como é que é? Pode falar. Então, eu sou corretora de imóveis. Corretora. E trabalho para uma imobiliária, tenho uma parceria. Sei. E o ano passado, quando chegou a pandemia, a imobiliária ficou 60 dias fechada. Fechada. Mas em nenhum momento, eu já estava no pacto do ano passado também, em nenhum momento eu tive medo. Eu sempre fiquei firme, confiando. Confiou, né? Confiei, abri a imobiliária e os negócios começaram a surgir. Pessoas assim de 3 anos que não estavam... que estavam, assim, que já tinha atendido, estavam em negociação, começavam a se decidir. Então, o ano passado foi um ano muito abençoado para mim. E este ano, da mesma forma, continuei no pacto e também está sendo. Até mês de janeiro, recebi comissão de vendas, negócio que tinha fechado em setembro. Em fevereiro, recebi de outubro. E agora, em janeiro, iniciei uma negociação com umas pessoas que eu já conhecia há 14 anos. Porém, eles estavam assim, são de outro estado, e eles vieram de férias aqui e queriam comprar um apartamento ou uma casa, até 3 milhões de reais. E eu estava atendendo. E mesmo assim, quando eu percebi, já tinha outros corretores atendendo também. Então, assim, quando eu percebi isso, aí eu e meu marido, a gente entrou, eu falei para ele assim, acho que dízimo, jejum, vamos começar agora com jejum e oração também. Além de ser dizimista, fazer os votos e cumprir, fazer as ofertas, vamos entrar agora em jejum. Aí, na guerra mesmo, né? Foi uma guerra muito grande, assim. E graças a Deus, na semana passada, fechou o negócio, já recebi a comissão, tudo certo. Mas foi assim, uma guerra mesmo. Foi uma guerra. Quer dizer que tem lutas, né, dona Zuleide? Não é fácil, né? Não é uma mágica. É guerra. E no meio da pandemia, sim, a senhora tem sido abençoada. No meio da pandemia, confiando no pacto, fazendo, e também confiando em todas as palavras assim que são ditas aqui pelo homem de Deus, né, por vocês aqui no altar, a gente coloca em prática e dá certo. Dá certo. Mas tem que manter firme mesmo. Tem que se manter. Quanto tempo a senhora faz o pacto com Deus, aqui o congresso? Faz bastante tempo, já desde que começou o pacto, mas as outras correntes também, em torno assim, de uns 13 anos que eu estou firme. Não lembro de ter falhado um dia. Então, assim, eu me preparo para vir no pacto. Nunca é um dia comum. Para mim, é um dia especial. De todos esses anos, assim. A gente se prepara. Prioriza Deus, né? Priorizo. Isso aí. Muito mais vai vir na vida da senhora. Amém. Amém? Bem forte para o nosso Deus. Boa noite, seu Márcio. Boa noite, tudo bem? Como o senhor chegou aqui? Como é que está sendo essa pandemia? Como o senhor tem vencido? O que é o pacto? Eu já frequento a Universal há um bom tempo, né? E aqui no Congresso, uns 3 para 4 anos eu frequento, mas eu sempre tive uma vida muito limitada, né? Sempre sobrevivendo. Tinha status, né? Eu era gerente de muita empresa grande aqui em Santa Catarina, mas apenas sobrevivia, né? Trabalhava bastante, não via cor do dinheiro, e chegou um momento até de eu ser despejado de onde eu morava. Já até comentei aqui que eu fui morar com os ratos. Fui morar num local que a minha tia cuidava de cachorros.
Foi assim que eu cheguei para valer mesmo no Congresso. Revoltado, a minha sogra não aceitou que a minha esposa ficasse naquele local e ali eu me revoltei, né? Me revoltei, continuei ainda com a minha profissão, fui gerente comercial de outras empresas, mas até que eu decidi montar uma empresa para mim mesmo, né? Montei essa empresa para mim, de início, ainda ainda dentro do comércio, mas eu não tinha capital, né, para fazer investimento, então eu comecei com a mão de obra mesmo, né? Meu sogro me ajudou muito em prestação de serviço voltada ao ramo moveleiro, e nós ficamos, hoje a empresa tem 9 anos, essa empresa, mas nós, há 5 anos atrás, conseguimos um grande contrato, né, uma grande multinacional. E de lá para cá a gente cresceu muito, cresceu bastante, graças a Deus. Eu consegui adquirir muitos bens, né, consegui prosperar muito, né. Hoje a gente tem um patrimônio muito considerável e fiz muitos investimentos. E na pandemia vem aquele pensamento, né, o que fazer? Lockdown, tudo fechado, 600 funcionários. 600 funcionários. E aí Deus colocou novamente uma missão dentro de mim, né, que era de tirar da gaveta alguns projetos que eu tinha para executar. E assim aconteceu. De março do ano passado para cá, a gente abriu 2 restaurantes populares, né, na região da Palhoça. A gente abriu uma mecânica auto center alto padrão, né, que a gente tem também na Palhoça. Eu tinha um desejo, né, pessoal até, que era de montar uma loja de imóveis, agora com recursos e condições de comprar o produto, montar a estrutura de depósito, aquele negócio que todo empresário quer ver, a frota de caminhões, a estrutura toda montada, e eu consegui. E nós estamos com 6 meses com essa loja, e nós estamos indo. Inclusive hoje nós começamos a montar o mostruário para a 4ª loja. Em 6 meses, 4 lojas a gente montou. Hoje nós temos ainda essa parceria com essa grande empresa, né, com prestação de serviço em montagem de imóveis, do Rio Grande do Sul a São Paulo. Temos escritório no Rio Grande do Sul, temos uma aqui na Palhoça. Nós temos um em Itajaí, um outro em São Paulo, escritório lá também. A gente tem aí esses 2 restaurantes, essa mecânica auto center, e nós temos essa 4ª loja em Garopaba que a gente está abrindo também. Seu Márcio, o que é essa reunião para o senhor? O que é esse altar aqui? O que é a casa de Deus para o senhor? Eu tenho um carinho muito grande pela igreja. A obra, ela para mim, ela me tirou das oportunidades ruins que o mundo te dá de pratos lindos, maravilhosos, né? Para nos perder. E a gente tem conseguido. E a obra é isso, nos faz ter esse amor ao próximo, né? Nos ensina muita coisa, é a nossa faculdade da vida de fato. Eu agradeço a Deus, primeiro, por estar vivo, ter saúde, ter disposição, faço a minha parte e Ele tem honrado. Hoje eu cumpro a minha fidelidade no primeiro segunda-feira do mês e continuo com a mesma fidelidade em todas as segundas-feiras do mês. Amém, pessoal? Forte, bem forte para o nosso Deus. O senhor, a senhora nota que assim como nós estamos vendo uma pandemia, Deus também tem abençoado as pessoas. Por isso que nós estamos falando para segunda-feira agora, você trazer um pacote de sal. Deus deu na boca de um profeta uma direção para abençoar a cidade de Jericó, que as águas da cidade eram amargas. Mas quando o profeta usou o sal, a Bíblia diz assim que até os dias de hoje, as águas de Jericó são saudáveis. Prepara um pacote de sal como esse, que a senhora, o senhor, você está vendo, traz segunda-feira, a primeira segunda-feira do mês de abril, o mês em que nós estamos determinando que seja o mês das portas abertas. São esses depoimentos que eu peguei segunda-feira agora, de pessoas que veio com chuva, enfrentou o trânsito, enfrentou as dificuldades, mas chegaram aqui. O que você, a senhora, o senhor precisa entender é o seguinte: sem sacrifício, sem dificuldade, você não vai ver nada na sua vida. Nada. Os problemas existem e não vai mudar. É bom a humanidade se preparar, porque de acordo com a Bíblia, a situação tende a piorar. De acordo com a Bíblia, mais problemas surgirão. Mas quando nós temos um pacto com Deus, uma aliança com Deus,
Quando nós estamos focados, ligados com Deus, a saída também vem, o socorro vem, Ele sustenta, Ele dá a direção, e é isso que você precisa. Prepara o sal e traz aqui nessa segunda-feira. Vamos ao intervalo, eu já volto. Um dos privilégios do ser humano é poder provar o sabor de algo bom. Mas, de forma geral, o sabor não se refere apenas ao alimento, mas de todos os prazeres que a vida pode nos oferecer. Quantas pessoas têm perdido o sabor da vida por conta das frustrações, problemas e dificuldades? Só estão sentindo o sabor amargo da vida. Como encontrar saída e restaurar a esperança em meio a essa crise? Existe um lugar onde você pode resgatar a vontade de viver e desfrutar de uma vida próspera e abundante. Assim como aconteceu com a cidade de Jericó, a terra não era fértil e as águas eram amargas. Assim diz o Senhor: tornai saudáveis estas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Nesta segunda-feira, traga 1 quilo de sal para ser consagrado na Catedral da Fé. Vamos determinar que a sua vida voltará a ter o sabor do sucesso. Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro de Florianópolis. 7 horas da manhã eu vou estar, às 10 horas vem o pastor Odônio, ao meio-dia volta o pastor Odônio, às 15 eu venho e às 19 horas. Em um desses horários, melhor do que chorar, se lamentar, reclamar, criticar os governantes, melhor do que ficar trancado, acuado diante de uma situação, vem, pega a sua Bíblia do pacto, vamos lutar. Levanta a sua cabeça. Você que tem pensado em tirar a sua vida, desistir de tudo, levanta a sua cabeça, vamos lutar. Acompanhe mais histórias, mais depoimentos, eu já volto. O nome? Vera, pastor. Vera, o que aconteceu no meio da pandemia, vindo aqui, usando a fé segunda, como é que está? Então, pastor, há quase 2 anos eu tinha um emprego, né? E esse emprego, a pessoa que me empregou era enfermeira, então ela estava de linha de frente do Covid. Corria o risco de pegar, mas até então não tinha pego. Mas esse ano, agora de 2021, ela pegou o Covid. E eu, como funcionária dela, era direta dela. Então, eu tinha diariamente, o dia inteiro, contato com ela. Depois de um mês e pouquinho, eu peguei o Covid, positivado. E aí eu pensei, né, pastor, e agora? Porque veio medo. E eu disse, não, vou continuar. Fui afastada, né, e doente, começou os sintomas, começou as dores nas articulações, o cansaço, a fadiga, era muito grande, realmente, pastor, é horrível essa doença. E eu disse assim, meu Deus, o que vai ser? Mas eu lembrava do que o senhor falava, porque eu não vinha nas reuniões também, só assistia pela internet, pela televisão. Eu disse, não, eu tenho fé, eu faço pacto com o senhor, eu tenho fé. Numa madrugada, pastor, eu passei muito mal mesmo, me faltou o ar, eu não conseguia falar. Porque se eu falasse, eu tossia, e se eu tossia, me doía o pulmão, o peito. Então, eu não conseguia falar. Era como se tivesse só um fiozinho de ar que eu pudesse fazer alguma coisa. E na cabeceira da minha cama, tem a Bíblia sempre e o celular. E, no primeiro momento, eu pensei assim, vou ligar para o meu filho. Né? Porque eu estou muito mal, vou ligar para ele vir me socorrer. Aí, no sentimento, pastor, esse era o sentimento que eu tive. Rapidamente eu pensei assim, o que ele vai fazer por mim? Porque até ele chegar aqui e eu explicar para ele, eu vou morrer, porque realmente eu estava com falta de ar para morrer, pastor. Me sentindo muito mal. Então eu peguei a Bíblia do pacto, coloquei no peito, fechei os olhos em pensamento, porque eu não conseguia falar. Eu disse para Deus, Senhor,
Se o senhor quiser me levar, amém, eu estou pronta. Mas se o senhor não quiser, lembra do pacto que eu fiz com o senhor no altar, que é verdadeiro, tanto dentro da igreja quanto fora. O senhor conhece a minha vida. E ali eu adormeci, pastor. Adormeci. Quando eu acordei com a Bíblia do pacto do lado, respirando, com fome, porque fazia 2 semanas que eu não comia absolutamente nada, não sentia gosto de nada, senti o gosto da geleia de morango. Comecei a chorar muito, agradeci novamente a Deus por Ele ter me dado fôlego, porque foi Ele. Mas aí tinha outro detalhe, né, pastor? Eu estava desempregada. Mas continuei me cuidando, tomando as vitaminas, como os médicos ensinaram, tudo, né? Me curei. 1 mês após, começou o sentimento de novo, né? Os pensamentos. E agora você está desempregada? E agora, como que você vai fazer? E agora, como você vai sair dessa situação? Já bem recuperada, eu comecei a procurar emprego. Cada porta de comércio que eu ia, pastor, o proprietário ou o funcionário dizia assim, não, aqui perto fechou uma. Ali pertinho, os funcionários foram mandados embora, você não vai conseguir, não tem como. Eu ia para casa, abria o jejum e disse, não, eu vou conseguir, porque o Deus que me deu o fôlego de vida não vai me dar um emprego. E eu tenho um pacto com o Senhor. Continuei, pastor, mandando e-mail, tudo. Cheguei em casa, num desses dias, abri o meu e-mail, tinha 4 pedidos para mim trabalhar. Tinha 4 pedidos de emprego. Desses 4, eu fui em todas as entrevistas e eu pude escolher. Detalhe, pastor, quando eu fiquei desempregada, eu fiz um voto com Deus. Eu disse assim, eu vou fazer um voto do dízimo que eu quero. Não tinha 1 centavo, pastor. Do dízimo que eu quero. E Deus me deu um emprego do dízimo que eu fiz o voto, o que eu quero, e um pouquinho mais. Bem forte para o nosso Senhor. Qual o nome da senhora? Luciana. Dona Luciana, fazendo pacto com a palavra, aconteceu o quê? Então, eu fiz um propósito há um tempo atrás, por causa que eu tinha alguns clientes que não estavam me pagando. E eu já tinha tentado de todas as formas, todos os tipos de cobrança, e fiz um propósito por esses clientes. Então, eu antecipei o dízimo do pagamento deles, e de forma extraordinária eles começaram a me procurar. E a forma que Deus colocou eles no meu caminho para eles me pagarem foi através de uma outra empresa que eu trabalho. Eles tiveram que receber por essa empresa e como eu faço parte da sessão de pagamento, eles tiveram que passar por mim e já passaram para eu descontar. Então, não tinha como, eu não conseguia de jeito nenhum através do propósito, eles me procuraram para pagar. E isso foi continuando. Agora, nessa outra semana, também na semana passada, um outro cliente que já foi até embora para Porto Alegre, do nada, me procurou também. E falou, já estou te depositando dinheiro, já depositou. E daí eu tenho um testemunho dessa semana passada também, que foi, eu estou montando mais um segmento da minha empresa, estou abrindo agora para abril, e eu precisava de alguns materiais, aí eu vi um valor do material, a pessoa já cobrando muito mais barato do que se eu fosse comprar direto com a fábrica, então já estava muito mais barato. Só que a pessoa não me respondia. Aí eu botei meu celular dentro da Bíblia, fiz a minha oração, minutos depois, assim, não deu meia hora, a pessoa me respondeu e além de ela me fazer mais um desconto ainda, ela me deu mais um monte de brinde. E isso não aconteceu só com essa vendedora, aconteceu com mais um outro produto também que eu precisava e da mesma forma. Eu paguei mais barato do que de fábrica, 30% mais ou menos de diferença de fábrica. Se fosse pagar cheio lá, eu estava pagando 30% do valor de fábrica. Eles ainda me deram desconto e ainda me deram mais um monte de brinde, que praticamente saiu de graça tudo que eu estava comprando. Essa palavra funciona? Muito. Para ou continua? Continua sempre. Amém. Deus te abençoe. Amém. Qual o nome do senhor? Lauro. Seu Lauro, fazendo um pacto com a palavra, aconteceu o quê? Pastor, eu tenho um amigo que ele estava procurando emprego. Ele distribuiu mais de 100 currículos e não conseguia nada. Mais de 100 currículos? Aí então eu trouxe o currículo dele aqui, fiz oração, fiz um voto e fui com ele lá na entrevista. Ele conseguiu e já está trabalhando. Mais de 100 currículos. Sim. O senhor fez então esse pacto pelo seu amigo? Sim, senhor. Essa palavra funcionou? Funciona. Para ou continua? Continua. Deus te abençoe. Segunda-feira, prepara 1 quilo de sal.
pois iremos consagrá-lo para que se torne um elemento santo e sagrado, e a sua vida financeira será outra. Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro da nossa querida cidade de Florianópolis. Você pode marcar um atendimento pelo nosso WhatsApp, o 0489-9624-7812, que está à sua disposição. Estando aqui, vem falar conosco, marca um atendimento. Nós vamos estar de plantão aqui segunda-feira para abençoar a sua vida. Vem pegar a sua Bíblia Nova do Pacto, vamos levantar a cabeça, vamos lutar. Não esquece, traz as chaves aí da casa, do comércio, traz as chaves aí que você tem, porque esse mês de abril será o mês das portas abertas. E não esquece o pacote de sal. Agora, eu quero encerrar esse programa comentando a respeito do que nós vamos estar fazendo domingo, a Santa Ceia da Decisão. Possa ser que a sua história está tão complicada que você não consegue esperar nem segunda-feira. Você precisa de paz, você precisa de uma decisão na sua vida. Então, neste domingo, nós vamos ter a Santa Ceia da Decisão. Para você que não aguenta mais angústia, tristeza, para você que quer uma vida nova. Essa é a proposta da Santa Ceia. Morrer para o mundo, para o pecado, para a mentira e ressurgir, renascer para Deus. Nascer dele de fato e de verdade. Deus abençoe a sua vida. Fica aí com esse intervalo que fala mais a respeito e nós te aguardamos. O Mestre diz: o meu tempo está próximo. A pandemia está mudando o mundo. Os sinais do fim estão diante dos nossos olhos. O tempo está se esgotando. Deus está dando a última oportunidade para o ser humano se arrepender dos seus pecados. Chegou a hora de você decidir qual caminho irá seguir. De que lado você ficará? Domingo, 4 de abril, a Santa Ceia da Decisão. Para você que quer dar fim aos seus pecados, se consertar com Deus e mudar definitivamente a sua vida. Os decididos farão um juramento, um voto de entrega total. Pão e vinho estarão no altar, e cada um, movido pela própria fé, irá pegá-los das mãos do Senhor Espírito Santo. Às 7, 9h30 e 18 horas.